pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui focando nas ferramentas de modelagem que eu fui mostrando e utilizando ao longo dos vídeos anteriores, mas eu acredito que assim focando seja mais fácil de vocês entenderem e posteriormente utilizarem essa lógica para fazer o tipo de modelagem que vocês quiserem, tá? Então eu vou fazer em cima do meu trabalho de ateliê 2, que é o que eu me propus para fazer durante esse dia, né, que eu tenho que entregar à noite. Mas a lógica é a mesma, tá? Então, da mesma forma, eu quero modelar essa minha calçada inicialmente, da mesma forma que eu coloquei lá nos outros vídeos, eu vou fazer agora. O meu piso tá misturando, o meu piso da calçada está sendo misturado com a rua, né? Isso é uma coisa que posteriormente eu vou ter que separar. Primeiro, eu vou fazer o piso, tá? Que nem eu mostrei lá no vídeo. Eu vou vir um piso. E como a minha forma original aqui, a forma pura é um retângulo, eu vou vir na ferramenta retângulo e vou fazer um retângulozão aqui, sem me preocupar onde é que ele tá. Porque agora sim eu vou editar ele e vou fazer o que eu quiser. Se eu clicar uma vez na linha, a bolinha fica azul e isso significa que eu estou mexendo a linha sozinha. Eu posso pegar uma bolinha e arrastar para onde eu quiser. Quando a gente aproxima da ponta de outra linha, fica um quadrado rosa. Isso aqui significa que ele pode se conectar a esse ponto aqui e daí fica tudo certo. Se eu quisesse pegar essa minha linha ou fizer uma nova e arrastar até a metade, fica um triângulo. O triângulo significa que a gente está na metade, igual o card, tá? Se eu selecionar as duas, a bolinha fica transparente e eu consigo mexer no vértice da coisa, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu quero aproximar a linha de cima aqui e a linha de baixo lá, o mais próximo possível. Só que eu não quero que fique alinhado aqui, eu quero que alinhe aqui, porque isso aqui eu vou modelar depois. Quero fazer um quadrado mais puro possível. Eu vou deixar aqui porque agora a gente vai modelar a parte de baixo. Da mesma forma. Tá, vocês veem que ele trava ortogonalmente, né? Tanto na vertical quanto na horizontal, tanto na vertical quanto na horizontal, ele fica esses risquinhos azuis aqui e ele trava, tu sente o mouse travar. Isso significa que está em 90 graus, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, mais ou menos aqui, e aqui eu vou subir um pouquinho, assim. Deixa eu ver se lá desconfigurou. Desconfigurou um pouquinho, então eu vou ajeitar já. Aqui, beleza? Aí agora, aqui também, vou juntar. Se eu tiver muito longe, ele não vai me dar precisão. Se eu aproximar, eu tenho uma precisão maior, observe. Aí agora eu quero puxar isso aqui pra cá, pra encostar lá em cima. E agora eu vou mexer aqui. Ó, tô sem precisão. Se eu aproximar, ele me permite ter precisão. Como é que se aproxima? Com a bolinha do mouse. Acho que isso vocês já conseguiram, né? Aí agora eu quero fazer esses cantinhos arredondados. Então eu vou vir nessa ferramenta arco em concordância. Cuidado que não é essa aqui do lado, é essa tortinha, tá? Próxima do spline. Selecionar as duas. E se eu quisesse colocar o raio certo, eu poderia. Mas aqui eu vou fazer só a olho, porque é ateliê 2, né? Aqui também. Opa, aqui tá errado. Não, não tá errado não. Depois a gente só faz um arco aqui a mais. Aqui também. E aqui eu nem preciso, porque aqui vai ser integrado com essa parte aqui de fora, né? Inclusive aqui tá distante, então eu vou selecionar esses dois e vou ajustar ali o mais próximo. Perfeito. Aí agora eu vou vir na minha linha e eu vou traçar aqui essas diferenças que tem. Não se preocupem com o arco, façam primeiro a forma pura, né? Aí depois a gente vem com o arco aqui e coloca o arco onde tem que estar. Eu quero fazer isso aqui redondinho também, mesmo que não seja na vida real. Aqui também redondinho. Beleza. Aí agora eu vou dar um exemplo. Digamos que a minha linha tivesse curta ou a minha linha tivesse passando. Eu tenho duas ferramentas. Ou eu utilizo o trim, TR, não precisa botar Enter, só colocar TR.
Aí eu seleciono as duas partes que eu quero que fique, que nem eu mostrei nos outros vídeos, né? Então, seria aqui e aqui. Só que nessa ferramenta, eles precisam estar cortando, né? Que nem funciona no CAD, cortando um ao outro. Que eu poderia utilizar o trim aqui, mas eu tenho outra ferramenta que é muito importante que eu queria mostrar. Existe no CAD também, eu só não me lembro o comando lá. Mas aí a gente vem aqui assim, nessa ferramenta aqui, aparar e estender múltiplos elementos, ou esse aparar e estender elemento único. Só que daí, tipo, não faz muita diferença, tanto faz utilizar um ou outro, então eu sempre me lembro de utilizar esse múltiplos elementos, que aí eu consigo fazer quantos eu quiser, se tiver várias linhas ali que eu quero, tipo, fazer elas chegarem até uma certa referência. Então, a gente clica na ferramenta e primeiro a gente vai mostrar qual que é a referência, onde é que eu quero que as linhas cheguem ou se interrompam, né? Então, eu seleciono primeiro aqui nessa aqui, e aí se eu selecionar essa minha linha que está passando dessa referência, ele vai recortar. Se eu selecionar a linha que não está chegando na referência, ele vai chegar reto na referência. Então, essa é uma ferramenta muito útil. Não funciona apenas com linhas, tá? Se eu tivesse, por exemplo, eu vou vir aqui em arquitetura. Eu não consigo fazer. Mas eu consigo fazer com paredes, com pisos, com qualquer coisa que eu quiser dizer, chega até aqui, sabe? Então, é uma ferramenta muito útil. Nesse caso, eu vou ou encostar ou passar, porque eu quero utilizar o trim. Aqui ele está encostando, eu vou mostrar para vocês das duas formas. Se estiver passando ou se estiver só encostando, ela vai utilizar essa ferramenta da mesma forma. Então, TR, eu seleciono o que eu quero que fique, aqui, e fica certo. Se eu selecionar errado, ele vai cortar errado. Então, TR, se eu selecionar aqui e aqui, ele corta lá, entendeu? Então, a gente tem que selecionar sempre o lado da linha que a gente quer que fique. E pronto, tá aqui modelada essa parte que teria um pouco mais de voltas, né? E agora tá faltando essa aqui. Então, eu vou vir aqui, fazer aqui. E aqui, tipo, eu não vou fazer um quadrado, eu vou fazer um arco mesmo, que tem essa ferramenta, tem vários arcos aqui, mas para esse caso, a ferramenta, e a maioria dos casos, a ferramenta mais fácil é essa aqui, ó, arco inicial, final, raio inicial, final do arco, que é essa que tem 3 pontinhos, parece o cinturão de Orion lá, das Três Marias. Eu vou selecionar o início, o final, e aí eu que decido, né, onde é que vai ser o final, só que eu quero, ali não estava chegando no meu arco, eu quero que ele chegue no meu arco, porque depois eu quero dar um trim. Então, tipo, aí agora eu que vou dizer qual que é o raio que eu quero que fique. Então, mais ou menos aqui. Observem que agora eu vou dar um trim entre os dois arcos, esse aqui é o ponto de interseção deles, então ele vai recortar aqui. TR, vou selecionar o arco de lá, o arco de cá. Então, ele cortou aqui. E aqui não tem problema, porque eu já ia recortar ele aqui mesmo. TR. Pronto. Aqui, tipo, eu não quero que fique assim reto, vou fazer um arquinho. Então, vou vir aqui, aqui, aqui. Foda-se, isso não existe na vida real, eu gosto assim. Pronto, então a gente já trabalhou com linhas retas, né, e orgânicas aqui. Vocês já têm uma base para fazer o que vocês quiserem. Se a gente for fazer, por exemplo, eu não vou fazer isso aqui nesse trabalho, mas se eu quisesse fazer um S, eu tenho duas alternativas. Ou eu faço depois de fazer a malha, isso, tá, galera? Aqui em Ateliê 2, eu tô mostrando só as modelagens, mas quando eu for partir aqui para o design das minhas calçadas, vocês vão ver que a primeira coisa que eu vou fazer é a malha, para saber de onde que eu vou partir, para fazer o que eu quero fazer, tá? Mas digamos que a minha malha tenha um ponto de interseção aqui e um ponto de interseção aqui. E eu quero fazer uma calçada em S. Vocês veem que quando eu chego no mesmo raio daquele primeiro arco, ele me marca. Quer dizer que se eu fizesse algo assim, não ia ficar proporcional. E assim ele fica. E aí ele me marca, fica um S perfeito. Ou também eu poderia... Opa! Aqui eu tenho a ferramenta voltar e a ferramenta refazer, tá? Então eu vou refazer que eu tinha cagado ali.
Ou eu poderia também fazer a partir de diâmetros de círculos. Então, eu vou fazer um círculo que chegue até aqui, depois, claro que na malha, né? Fazer um círculo que chegue até ali, mais ou menos ali, sei lá, aqui assim. E aí, tipo, eu quero fazer isso aqui, tá ligado? Então, eu vou vir aqui, vou dividir os dois círculos no meio. Observem que, tipo, eu só cliquei quando apareceu o quadradinho, tá? O quadradinho significa que eu estou no início ou no final de alguma coisa. Então, se não for o quadradinho, vocês têm que estar nesse losango, nos círculos, ou no triângulo, quando for linha reta. A linha reta, ó, vou tentar desenhar a partir do centro dessa linha aqui. Então, eu só traço quando aparece o triângulo. No círculo aparece um losango. Ali, entendeu? Então agora eu vou utilizar a ferramenta Trim, olha só que maravilha. TR, eu quero que fique só a parte de cima desse arco e eu quero que a parte de baixo desse arco se intersecione com essa aqui. Vamos ver se funciona. Olha! Aí eu quero que fique a parte de baixo desse arco e olha só. Aí agora eu excluo. Se eu quisesse fazer um piso nessa forma, daí eu posso vir aqui na ferramenta Offset e fazer o piso. Essa aqui eu já expliquei para vocês. Vocês podem mexer no deslocamento entre a linha que tu quer. Aqui, se eu quiser que tenha só 50 centímetros, eu coloco o ponto 5 e ele vai me dar só 50 centímetros de distância. Aqui parece que é pouquinho, porque a gente está vendo uma quadra inteira, né? Então é 150 por 100 metros quadrados aqui. 150 por 100. Então por isso que parece pouquinho. Isso aqui seriam 2 metros. Mas enfim, né? Aí era só finalizar e fechando com a linha e fica tudo certo. Deixa eu excluir isso aqui. Observem o que a gente está fazendo agora, voltando, tá? Voltando. Nós estamos criando um limite de piso. Então, eu tenho que fazer a borda externa e a borda interna, senão ele vai fazer o piso inteiro dessa... Se bem que não seria uma má coisa, né? Mas enfim, eu vou criar o piso inteiro. Ou não. Não, eu vou criar a calçada separada. Mas isso quem decide sou eu, tá? Tipo, eu que quero criar a calçada separada para que mostre um piso diferente dentro do meu... Ah, se bem que... Não. Eu vou fazer separado, tá. Vou vir aqui na ferramenta retângulo e vou traçar aqui. E vou fazer aqui no mesmo esquema aqui também. Se eu não tiver precisão, eu aproximo mais, solto, aproximo mais e ele vai me dar precisão, tá? Aqui também já tá certo e aqui tá mais ou menos. Vou botar mais pra cá assim. Prontinho. Pronto, meu piso vai começar aqui e vai terminar ali. E vou dar um ok. Perfeito, criamos o piso. Pera aí, galera, deixa eu só... Já volto aí, pera aí. Voltei, tá. Agora eu vou fazer a delimitação da minha topografia como se fosse a sombra do meu piso, que nem eu fiz lá nos primeiros vídeos, tá? Então, a minha topografia tá inteira, ela tá pegando a minha calçada e só para no alinhamento predial. Não é isso que eu quero que a calçada seja delimitada. Na verdade, se eu fizer minha topografia assim, ela vai bugar. Porque o meu alinhamento predial que eu tinha usado antes para dividir era o antigo e não o novo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mesclar essa topografia para fazer tudo de novo. Entre aqui e o alinhamento predial, né? Então, eu vou vir aqui em massa terreno, mesclar topografia, vou selecionar a que eu quero que fique e a que eu quero juntar. Pronto, agora tá tudo junto, ó, quando eu seleciono. Aí, agora que eu vou fazer essa divisão. Eu vou ter que fazer 2 divisões. A primeira dizendo que eu quero limitar a rua até aqui, na calçada. Aí, depois eu vou pegar
a topografia que eu dividi na calçada e vou tirar o alinhamento predial. Eu não consigo fazer os dois juntos. A gente sempre, para dividir a superfície, a gente sempre divide em duas partes só. Se eu tivesse, se eu quisesse fazer tudo junto, eu teria que dividir em três, certo? Uma, duas, três. Então eu vou ter que fazer duas vezes, mas não demora. Aí eu vou vir aqui em Master Terreno, mesclar superfície. Inclusive, nesse caso aqui, eu já posso até desligar esses layers aqui que estão me atrapalhando. Então, eu poderia clicar aqui fora e ele já me dá. Mas eu quero mostrar uma ferramenta muito legal para vocês que eu descobri ontem de tarde. Digamos que vocês estejam eu quero selecionar alguma coisa que está aqui no meio, sei lá, sabe? E aí vocês não tem como selecionar só aquilo, sem pegar outra coisa junto, né? Então, tipo, eu vou dar o exemplo daqui, mas poderia ser em qualquer lugar. Eu vou arrastar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, que assim, e vou pegar várias coisas juntos, certo? A gente vem aqui em cima, na ferramenta filtro, da seleção, né? Vocês vejam que tá verdinho aqui e que tá aparecendo modificar seleção múltipla. Então, ele tá me dando opção em cima da seleção que eu fiz. Ele entende a seleção como algo, como se fosse uma ferramenta. Então, eu posso clicar na opção filtro e filtrar o que eu quero. Nesse caso, eu quero só desligar ocultar esse ateliê. Então, primeiro eu vou marcar nenhum, no caso de ter várias coisas selecionadas, que nem aconteceria lá no ateliê 3, porque tem muita coisa em cima uma da outra, e vou marcar só o que eu quero. Eu quero manter selecionado, o que eu estou dizendo aqui? Eu quero manter selecionado só a rua, e vou dar um OK. Pronto, ele manteve selecionado só a rua para mim. Aí eu faço o que eu quiser agora. No meu caso agora eu quero ocultar. E eu ocultei. Dá um ESCzinho, né? Voltando para isso aqui, eu quero dividir essa minha topografia. Então, eu vou vir em massa e terreno, dividir superfície, selecionar a superfície que eu quero dividir. Como eu já modelei o piso, ele me deixa selecionar as arestas do meu piso. Isso é mais fácil. Então, eu venho aqui em selecionar linhas e seleciono... Opa, selecionei uma errada, Ctrl Z. Seleciono as arestas que estão ao redor. Observem que os arcos também precisam ser selecionados, mesmo esses pequenininhos, porque senão ele não vai entender como se fosse um limite fechado, né? Aqui, aqui, aqui. Cuidem para selecionar tudo. E vou dar um OK. Pronto, aqui já é uma topografia e aqui outra, só que eu não quero que a minha calçada seja inteira, eu quero que ela seja só até aqui, né? Então, eu vou vir aqui de novo em Master Terreno, dividir superfície e vou dividir a superfície que eu acabei de fazer. Aí, agora sim, eu vou selecionar o alinhamento predial e pronto, de uma superfície a gente tem 3 agora. Tem a rua, a calçada e o alinhamento predial. Top, né? Eu tinha alguma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Ah, tá. Eu consigo utilizar as linhas do piso como referência para desenhar a divisão, o limite de divisão da superfície. Mas eu não consigo utilizar o limite de divisão da superfície para desenhar o meu piso. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar o piso que a gente quer, sem se preocupar com rebaixo de meio fio ou qualquer coisa assim. Primeiro é o piso, retaços, limitão do piso. Vamos ver aqui no 3D que a gente consegue ver. Tipo, tá só o piso ali seco, tá ligado? Aí depois a gente utiliza o limite do piso para dividir, fazer como se fosse a sombra, né? Como é que se fala? Aí tem uma palavra para isso. A implantação ali aonde ele vai ficar, como se fosse a sombra. Aí agora eu vou vir lá na ferramentinha que vocês já devem estar ligados, que eu mostrei lá no vídeo, né? E vou fazer o mesmo esquema. Selecionar o piso primeiro, que eu quero que ele se adapte. E vou dar um executar, só do piso. Porque daí eu já vejo se tem bug. Ele não bugou em nada. Às vezes, mesmo que bugue, a gente consegue executar, tá?
Aí agora eu vou selecionar o piso que eu quero que desça e grudar tudo isso aqui. E agora ele vai demorar um pouquinho. Quando acabar, eu inicio de novo a gravação. Tá, agora ele já assentou. Demorou um pouquinho, mas foi. Ele ainda tá socado dentro do meu chão, mas é só eu subir 15 centímetros. Então eu selecionei ele. No meu caso aqui, eu não vou mudar de nível. Talvez vocês precisem em ateliê 3, observem, tá? Em ateliê 3 vocês têm que botar tudo no nível 2, porque foi assim que eu bolei. Aqui eu vou só subir 15 centímetros. E daí ele já aparece. Aí agora, eu tenho que olhar lá no Google, porque não aparece isso. Olhar no Google onde é que tem os rebaixes de meio fio para eu poder marcar. E eu vou editar isso fazendo modificar elementos, né? Que nem a gente fez lá nos outros vídeos. Então eu não vou me adentrar nisso no momento. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Também o cordão, já expliquei lá nos vídeos também, acredito que tenha ficado claro. Eu vou dar um exemplo agora de modelagem de varredura igual o cordão, tá? A gente vem aqui opa! A gente vai vir aqui em arquitetura, componente, aí vai na flechinha do lado, modelar no local. Se eu for no componente direto, ele vai me pedir qual dos componentes que eu já tenho modelado e carregado no meu trabalho que eu quero só colocar dentro. Aí, tipo, se for um componente de piso, ele vai grudar no piso. Se for um componente de parede, ou como um quadro, ele vai grudar só na parede. E isso aqui é o que a gente utiliza nesse momento aqui também, tá? Então, a gente pode fazer como modelos genéricos e tal, mas tipo, lá na seleção, lembra que eu mostrei? Ele vai utilizar isso aqui para eu poder selecionar ou desselecionar aquele material que eu vou criar no momento. Então, como eu vou fazer um banco, eu vou colocar mobiliário. Eu poderia colocar modelos genéricos, mas se tudo que eu criar for um modelo genérico, se eu fizer um rebaixo de meio fio ali, né, a pedra do rebaixo em modelo genérico, se eu fizer um banco modelo genérico, sei lá, uma plataforma, sei lá, um piso, se tudo for modelo genérico, e na hora de eu fazer aquela seleção lá, o filtro de seleção, vai ser tudo, ele vai considerar tudo como a mesma coisa, daí, tipo, não vai me ajudar muito, tá ligado? Porque daí eu vou ter que ficar desselecionando tudo que eu não quiser. Então, é bom a gente já colocar aqui o tipo do que é, tá ligado? Se é um forro, se é um piso, se é uma luminária, mobiliário, eu vou colocar como mobiliário. Depois eu sei que se eu quiser selecionar aquele meu banco em específico e utilizar o filtro de seleções, eu sei que ele é um mobiliário, né? Então, eu vou colocar como imobiliário, vou dar 2 cliques e vou colocar, sei lá. Aqui eu posso nomear ou não nomear. Isso aí, tipo, até onde eu descobri não faz tanta diferença, mas eu vou colocar banco. Aí eu quero fazer um banco todo chamuscado assim, tá ligado? Que nem aqueles bancos de praça. Então, só que eu quero que ele acompanhe o meu chão, certo? Então, eu vou utilizar aqui na aba criar, eu tenho várias ferramentas aqui. Eu ainda não aprendi a trabalhar com essas aqui de forma de vazio, mas eu vou aprender. A gente vai vir aqui em varredura. Extrusão serve que nem acontece no CAD. A gente faz o desenho e sobe ele inteirão, tá ligado? O mesclar é tipo, eu faço uma extrusão embaixo, uma extrusão em cima e ele mescla. Eu vou ensinar vocês, mas isso aqui eu acho que não. Bom, eu vou ensinar vocês fazendo aquele meu piso tátil. Eu não sei se vocês vão colocar no de vocês isso. A Andre, que eu sei que fica ali bem na borda da Avenida Brasil, Assis Brasil, sei lá como é que é ali. Seria interessante, próximo dos locais assim mais movimentados, pelo menos assim, eu pensei em colocar na minha praça principal.
Até porque, por norma, tudo que a gente constrói hoje tem que ter piso tátil na frente da calçada, tá ligado? No plano diretor. E por norma também, na NBR 9050. Só que, claro, a gente está dentro de um local de habitação social, então isso é mais flexível, depende do projeto de vocês. Mas não é uma coisa que canse muito, tá ligado? Então eu acho que não. E fica bonito aos olhos das profs. Então seria interessante colocar, na minha opinião. Primeiro, esses pontinhos aqui estão me atrapalhando. Então eu vou vir aqui no Dynamo, vou desligar isso aqui e vou dar um executar, que daí ele perde de vista o que eu estou mandando ele fazer e aí ele para de mostrar os pontinhos azul. Agora eu vou ter que esperar ele fazer o que ele tem que fazer. Ele ainda está fazendo, tá aqui ó, a execução iniciada. Ele nem me deixa mexer no Revit, ó. Quando ele terminar, eu volto o vídeo. Pessoal, eu tive que fechar o meu Dynamo, que estava demorando muito. Aí eu só, porque às vezes ele buga de ficar muito tempo aberto, daí é só fechar e abrir de novo. Aí eu já fechei e abri de novo, mas como vocês podem ver, ele já resolveu meu problema dos pontos azuis aqui, porque na hora de fechar ele já perde essa referência, né? Eu quero fazer um banco agora bem ondeado aqui, sabe aqueles que começam assim, depois vai um pouco reto, depois eles descem assim, tipo um revisteiro. Aí aqui eu vou fazer tipo para sair uma árvore e aí aqui começa o banco de novo. Eu vou fazer um banco assim, que é super complexo, né? Mas é fácil de fazer aqui, para vocês pegarem essa referência. Fazendo uma forma tão complexa assim, eu acho que vocês conseguem pegar a lógica e fazer a forma que vocês quiserem, tá ligado? Então, em primeiro lugar, para fazer esse tipo de forma, a gente vai utilizar a varredura. Mas antes, eu vou desenhar o caminho que eu quero fazer. Como? Eu vou ir em um corte. Eu tenho esse corte número 1 aqui. Opa, não é esse aqui. Eu tenho o corte número 1, no meu caso, que é esse aqui, tipo, tá meio cagado, porque eu sobrepus uma topografia a outra, daí, tipo, uma coisa esconde a outra, mas depois eu vou... Enfim, não é o caso agora, né? Tipo, aqui tá o meu corte. Meu chão tá aqui, minha calçada tá aqui, tá tudo certo, né? Aí, até quero mostrar isso aí agora já. Eu vou vir aqui na planta baixa, eu vou renomear esse nível 7, eu vou colocar planta baixa. Planta de implantação, tá? Então, aqui no meu navegador de projetos, eu posso rolar para baixo e tudo que eu tenho aqui, folhas para impressão, elevações, cortes, vistas, plantas, enfim. Eu quero renomear esse meu meu nível 7, então eu vou clicar com o botão direito, renomear, olha que difícil. Planta de implantação. Renomear o nível e as vistas correspondentes quer dizer que se tu está renomeando uma, ele vai renomear todas. Sim, eu posso inclusive colocar não mostrar isso novamente, se tu não quiser ficar vendo essa mensagem. Talvez ele demore um pouquinho, porque ele está tipo renomeando em tudo que aparece nível 7, ele está colocando planta de implantação agora. E tá demorando bastante, sim, né? Pronto, agora foi. Eu quero mostrar para vocês também como que faz para fazer um elemento que foi ocultado voltar, que vocês tinham me perguntado, né? É através do VG, mas eu vou fazer isso agora. Tipo, eu quero que essa categoria seja ocultada. Então, cliquei em um dos cortes e vou ocultar a categoria, por exemplo. Só que, como vocês podem ver, tem a bordinha azul aqui. Então, quer dizer que ela está ocultada temporariamente. Se o objeto está ocultado temporariamente, nem que eu vá lá no VG e peça para que ele apareça, ele não vai aparecer. É como se o ocultar temporariamente fosse um limbo, tá ligado? Então, primeiro eu tenho que vir aqui e ou eu coloco reinicializar, ocultar, isolar temporário, só que tipo, se eu tiver ocultado o corte, mais mobiliário, mais piso, sei lá, ele vai reinicializar tudo, né? Se tu quer que só o corte volte a aparecer, então seria mais fácil tu aplicar primeiro e depois digitar VG. VG, essa aba aqui do VG, tu controla tudo que tu está enxergando ou não está enxergando.
tanto na categoria de modelo, seria os elementos mesmo, o piso, o chão, a topografia, o que tu tá modelando, o que tu tá, né? Quanto a categoria de anotação, aí tem essas categorias importadas, como por exemplo o DWG da rua, que eu já ocultei aqui porque eu não queria ver. No Ateliê 3, aqui nessa aba, vai ter também as casinhas no SketchUp. E aí, tipo, aqui eu não tenho um vínculo carregado, mas poderia ter. Se eu tivesse, como eu mostrei no outro vídeo, aparece aqui uma abinha de vínculo que a gente pode controlar o que eu enxergo ou não enxergo do vínculo. De novo, eu não estou alterando nada, não estou excluindo, eu não estou mexendo no projeto, no arquivo em si. Tanto aqui dentro desse nosso, quanto lá no vínculo. Eu só estou mostrando ou não mostrando, né? Nesta vista, cada vista vocês podem fazer uma configuração diferente, entende? Então, aqui na planta de implantação, visibilidade e sobreposição para a planta de piso, planta de implantação. Aí eu controlo aqui na planta de implantação. Se no meu corte, na planta de implantação eu não quero que apareça, por exemplo, um poste de iluminação, mas no meu corte eu quero que apareça, eu coloco o poste de iluminação, escondo na planta de implantação e lá no corte eu deixo ele aparecendo. Essa que é a maravilha. Então, por isso que eu disse para vocês, tipo, não se preocuparem com a quantidade de plantas que precisam ser entregues, porque essas plantas é uma questão de 40 minutos vocês... Claro, depende da travação do PC. Se for travar menos, tipo, daí dá. Se trabalhe mais, talvez leve um pouquinho a mais, mas, tipo, é só questão de vocês configurarem o que vocês querem que apareça ou não apareça. Copiar e colar as plantas e modificando o que vocês querem, tá ligado? Então não se preocupem com isso. Aí, voltando, eu quero que o corte apareça. O corte é uma categoria de anotação. Ai, mas eu não sei ainda. Então vocês vêm aqui em pesquisa por nome e escreve corte. Não vai aparecer o corte. Então, aqui tá aparecendo marcas de corte das escadas. Observem isso, tipo, são tópicos, tá ligado? Mas não é isso, eu quero corte. Então, eu já sei que tá aqui na categoria de anotação, mas vocês poderiam seguir procurando, né? Seja corte, seja qualquer coisa que vocês querem saber, botar para aparecer ou não aparecer. Então, tá aqui os cortes, ele não tá aparecendo porque eu apliquei o ocultar lá e aí ele tira aqui o ok. Eu vou colocar o ok de novo, vou dar um ok. Pronto, eles voltaram a aparecer. Esse corte aqui é o corte número 1. Talvez as profs peçam para que a gente altere esse tipo de representação do corte, mas isso aí já é uma coisa mais avançada, e se elas pedirem, eu faço, mando para vocês só copiam, colam no de vocês e substituam, tá? Então eu não vou explicar isso aqui no momento. Mas eu posso alterar o nome do corte que, quando eu colocar lá na planta, vai ser o que vai aparecer. Então, da mesma forma que eu fiz com a planta de implantação, eu vou procurar o corte 1, renomear e eu vou colocar corte longitudinal 01. Não é assim que se faz um corte, né? É A, B, B. Na verdade seria A linha B, A linha, B, B linha. Mas enfim, né? Isso aí já é coisa que eu nem sei se elas vão cobrar, então não vou me estressar com isso agora, qualquer coisa a gente muda depois. Então, é isso que eu digo, não se prendam nas perfumarias, isso aí vem depois. Que tipo de piso que vocês vão colocar, sabe? O desenho do piso, isso é uma coisa que vem depois. Primeiro, o grosso. Primeiro o grosso. Tá, aqui eu posso arrastar o meu corte, clicando na linha e mantendo apertado, tá. Agora sim, cheguei no meu corte. Eu quero fazer o meu banco entre isso aqui e isso aqui. Beleza. E eu quero que meu banco faça esse movimento aqui assim, ó. Aí aqui ele vai ficar reto, depois ele vai subir de novo e vai descer. Esse que é assim que eu quero o meu banco. Então eu vou vir aqui em arquitetura, não, pode ser em anotar. Vou vir em anotar, linha de detalhe. Primeiro, eu vou selecionar as linhas do piso que eu quero usar de referência. Observem que aqui a linha que eu selecionei passou, né?
Deixa eu ver. Eu acho que para ficar mais fácil, eu vou fazer essas linhas que eu tô desenhando ficarem mais grossinhas, tá? Então, eu vou dar um ESCzinho, vou selecionar essas linhas novas que eu acabei de criar e vou trocar aqui de linhas finas, eu vou colocar em linhas médias. Não, médias tá bom. Por que que não apareceu? Porque eu tô com isso aqui ligado. Isso aqui, tipo, todas as linhas que são grossas, ele afina para que não me atrapalhe na hora de projetar. Mas nesse caso eu quero que fique grossinha mesmo, então eu vou dar um desmarcar. O solo, automaticamente, ele já marca mais grosso, que é aquelas coisas que as profs de representação ficam cobrando da gente, né? Então agora eu quero fazer... eu vou dar um trim aqui, porque ele passou da linha de onde eu queria, onde eu quero que fique a linha de baixo e a linha de cima. Aqui também, eu não sei, eu acho que ele passou, ó. Então, eu vou continuar com a ferramenta Trim, não cliquei em nada, vou selecionar o que eu quero que fique ali e o que eu quero que fique aqui. Beleza. Então, isso aqui e isso aqui foram as linhas que eu acabei de criar. Meu banco não vai ter esse tamanho, então eu já vou diminuir aqui assim, mais ou menos. Isso aqui, eu também... Deixa eu ver, peraí. Bugou. É porque eu tinha... ele empurrou pra cima assim. Não, eu quero que fique aqui, filho. Pronto. Tá aqui. Então, eu vou continuar fazendo o meu desenho. Por que que eu selecionei primeiro as linhas do piso? Porque eu quero fazer o meu desenho baseado nessa topografia. Não quero que ela fique retilínea assim. E aí aqui o meu banco vai ser alto demais. Eu quero sempre trabalhar com as linhas do piso. Então, primeiro eu selecionei embaixo para eu ter uma referência. E agora eu vou dar um offset. Primeiro eu vou entrar nas linhas de detalhe, né? Porque eu quero criar mais linhas. Antes eu não tinha trocado aqui para botar em linha média. Aí eu tive que trocar depois. Mas se eu trocar aqui, eu já vou desenhar em linha média. Agora eu vou vir na ferramenta Offset. E eu vou colocar que eu quero 40 centímetros de altura o meu banco. Eu quero desenhar ele tendo essa referência aqui de 40 centímetros do piso. Agora, eu já posso até, tipo, excluir essas aqui de baixo. Eu só selecionei elas pra, tipo, conseguir... Deixa eu ver se eu conseguiria dar um offset aqui. Não, ó. Se eu não tivesse feito as linhas, eu não conseguiria dar um offset. Então, por isso que eu tinha feito as linhas de baixo. Essas linhas de cima me mostram como que a topografia está se comportando. E agora sim, eu vou manipular isso aqui do jeito que eu quero. Então, eu vou continuar aqui na categoria anotar, linha de detalhe, vou continuar desenhando. Eu ainda não estou fazendo a minha varredura. Eu estou só desenhando o perfil, o caminho por onde eu quero que minha varredura passe. Então, vocês estão entendendo, né? Eu estou olhando o banco de lado. Então, aqui, eu quero primeiro que o meu banco chegue no chão. E aqui também, meu banco chegue no chão. Depois vem a perfumaria, daí eu faço as voltinhas aqui, os negocinhos. Eu quero que em certo ponto do meu banco, aqui, tipo aqui na metade, não, um pouquinho mais, aqui assim. Se eu fosse fazer um projeto certinho de imobiliário, seria tudo medido, tá, gente? Mas aqui eu tô só dando um exemplo. Vocês podem vir com uma linha, traçar, tipo, eu quero que a 3 metros, eu selecionei lá, vou botar 3 enter, pronto. A 3 metros... Aqui tá a minha linha de 3 metros, eu quero que ele comece a descer, né? Então, vocês têm esse controle. Mas tá muito grande essa minha linha aqui, eu quero diminuir. Eu posso tanto diminuir linha por linha, quanto pegar o perfil que tá cortando aquela minha linha que tá sendo comprida e arrastar. Opa, aqui ele não tá me deixando porque a topografia é coisada, mas não tem problema, eu posso só aumentar aqui depois. Tudo que eu tô fazendo, vocês podem fazer medindo, tá? Aqui eu quero que fique um pouquinho assim. Eu vou ajustar aqui na topografia também. Beleza, agora eu quero a linha de detalhe de novo. E a partir daqui, mais ou menos, eu quero que comece a descer. Aqui eu já posso até dar um trim. Essa aqui, eu vou descer ela de novo. Pra grudar aqui onde eu acabei de desenhar.
Observem que elas não estão grudadas. Para grudar, tem que fazer o quadradinho, né? Então, eu vou pegar a minha linha aqui e vou... Agora sim que fez o quadradinho, elas estão grudadas. E aqui eu quero fazer a mesma coisa. Anotar, linha de detalhe. Vou chegar aqui e eu vou subir até onde eu quiser. Posso fazer, inclusive, o controle de graus ali. Tá vendo que ele tá me dando os graus? Ah, eu quero que fique a 30 graus. Beleza. Agora eu vou dar um trim. Cara, nosso banco já tá ficando da hora, viu? E aqui eu não quero que termine assim. Eu quero que termine... Eu quero fazer ele mais curto assim. Vou ajustar aqui. E eu quero que termine com um caimento aqui em 30 graus. Observem que se eu fiz uma linha torta, ele me deixa controlar os graus aqui também, ó. Então, vou colocar... Opa, aqui. Tá em 64 graus, eu vou colocar 30 graus. Né? 30 graus tá aqui. Ah, não quero assim, tá muito fechado. Então, vou botar 45. 50. 50, vou deixar 50. Eu que mando. E essa linha aqui eu vou excluir. E agora eu quero fazer mais uma linha aqui assim. Se vocês não estão entendendo esses lances de linha, vocês vão entender depois que eu fizer a varredura, tá? Beleza, agora eu quero fazer curvas aqui, da mesma forma, linha de detalhe, vou pegar aquele arquinho mágico lá e vou botar. Eu vou fazer a olho, mas vocês podem, né, fazer do jeito de vocês. Aqui eu quero que fique curvadinho também, aqui também, e aqui também, e aqui também. Opa. Tem certas... Se tipo, vai ficar muito reta a linha, ele não me deixa fazer com essa ferramenta. Mas eu acho que eu consigo fazer aqui um pouquinho assim. Beleza. Ok, vamos ver no 3D o que tá acontecendo. Ele não tá ele não tá desenhando nada, porque eu utilizei a linha de detalhe. A linha de detalhe, lembrem, fica só aparecendo na vista em que eu estou trabalhando, que no caso é o corte longitudinal. Mas não tem problema, tá? A gente vai utilizar ele assim de qualquer forma. Aqui eu não gostei, eu quero que fique mais assim, ó. Bugou aqui, ó. Então eu vou dar um trim. Ah, ele não tá me deixando dar trim. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouquinho. Aqui. Só porque eu sou chata, né? Se aqui eu quisesse fazer outro desenho também, eu poderia. Só tô dando um exemplo. Agora a gente vai começar a nossa varredura. Ao invés de fazer isso no 3D, fazer a seleção das arestas nos 3D, a gente vai começar a fazer a seleção das arestas aqui mesmo. Então, a gente vai vir em arquitetura, componente, flechinha, modelar no local. Eu vou botar em mobiliário. E vou colocar banco. Se não quiser também não coloca, tá? Aí eu vou vir aqui na aba criar, varredura. Selecionar caminho. Aí eu vou selecionar todos esses desenhos aqui que eu acabei de fazer. Todos os arquinhos. Eu sei, bugou ali, calma. Adivinha qual que é a ferramenta que eu vou usar? Aqui também ele não tá me deixando selecionar a linha que eu quero. Não tem problema, vamos pegar essa aqui então. TR, né, que é o trim. TR. E aqui tá comprida demais a linha, vou puxar para onde eu quero. Aqui mais ou menos. Observe que ele já fez o perfil aqui. E eu vou dar um ok pro meu caminho. Opa, ele tá me dizendo que tem alguma coisa que tá aberta aí. É aqui, ó. TR. Agora ele vai dar. Ô, cacete. Será que é aqui? É aqui. Será que agora dá? Tá bom, vou desenhar. Tá, vou deixar assim, depois a gente altera. O que que tá aberto? Aqui tá certo. Tá, então deixa eu excluir esse pedaço primeiro, daí a gente vê se é aqui que tá bugando ou é lá. Então, aqui, quem sabe?
Aqui ele me deixou. Então eu vou seguir aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Selecionar arestas. Aqui, 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 aqui. Vamos ver se agora ele diz bugs. Será que é aqui? Eu acho que é aqui que tá bugando. Trim. Vamos fazer assim pra ver se é aqui no centro. Estou só fazendo teste, tá? Era ali mesmo. Era essa linha aqui de baixo que tava bugando. Não sei porque ele tá bugando ali. Mas tudo bem, eu vou fazer aquele outro desenho lá. Que é inclusive até mais difícil fazer esse bundeadinho. E esse aqui eu vou fazer pra cima assim também. Só porque eu quero. Beleza. Deixa eu ver se aparece aqui no meu 3D. Ó, já aparece a sequência que eu fiz. Por que tá no meio da rua? Porque eu fiz a partir do meu corte. E o meu corte está no meio da rua. Ó, a gente consegue ver aqui. Aí aqui a gente vai fazer o desenho, selecionar o perfil, editar o perfil. Agora eu vou desenhar o outro sentido do meu banco. Eu quero que tenha 60 centímetros, que é bastante para um banco, por 4 centímetros. Só que eu não quero que ele tenha esses... Eu quero que ele seja todo redondão, assim, tipo coisa plástica. Então eu vou vir aqui. E vou vir aqui. E agora eu vou excluir esses aqui que sobraram. E vou dar um OK. E OK de novo. Olha ali nosso banco, coisa linda. Aí, eu posso vir aqui na planta de implantação, seleciono ele e arrasto para onde eu quero. Eu quero que fique aqui. Olha ali que lindo nosso banco. Então, vocês têm essa liberdade plástica trabalhando isso. Eu vou ver se eu consigo aprender a furar isso aqui e daí eu volto no vídeo para mostrar, tá? Pera aí. Beleza, gente, eu descobri como é que faz a forma do vazio. Tipo, eu quero colocar uma árvore aqui, dentro do meu banco, tá? Então, deixa eu só ver se tá gravando. Tá. Primeiro, eu vou posicionar a árvore. Eu vou vir aqui em arquitetura. Não, desculpa, arquitetura não. Massa e terreno, componente de terreno, né? E aí, tipo, aqui tá selecionado um puta poste, que inclusive eu posso dar isso aqui pra vocês depois, que eu tenho só nesse template. Mas eu quero colocar esse aqui. Não, o outro. Não gostei daquela copa ali. Essa aqui, que é aquela que eu usei no projeto lá. Ele só vai fixar aonde tem piso, tá? Aonde tem topografia, ele deixa também. Mas, tipo, eu vou colocar mais ou menos aqui, que ele vai fixar no meu piso que tem ali. Automaticamente, não vou ter que ficar arrastando e coisa errada. Aí agora eu quero recortar um espacinho aqui pro caule dele, tá ligado? Então, primeiro, eu não quero mais ver isso aqui no momento, então eu vou ocultar porque tá me atrapalhando. Aí eu vou vir aqui na planta de implantação. Eu posso ocultar isso aqui também, mas como não tem o resto do desenho, não tá me atrapalhando tanto assim. Aí agora eu quero, tipo, eu quero que a minha árvore não fique ali, eu quero que ela fique bem aqui centralizada nesse trequinho aqui, ó. Então eu arrastei, cliquei e arrastei, né? ESC. Agora, eu vou entrar dentro desse componente aqui e vou editar no local. Selecionei, botei editar no local. E agora, ao invés de criar uma varredura, uma extrusão, eu vou vir aqui em formas de vazio. Nesse caso, tem várias opções, vocês podem assistir os videozinhos que são bem explicativos também. Por exemplo, esse aqui. Mas nesse caso, eu quero uma extrusão de vazio simples, né? Eu quero só cortar em círculo aquilo ali. Então, eu vou selecionar aqui no centro, pegar a ferramenta círculo e botar aqui o diâmetro que eu quero. Aí,
ele tá me dando que o início e o final da extrusão tá nesse tamanho, nessa altura aqui. Eu vou até dar um ok e vou ver onde é que ele tá botando essa extrusão dentro do meu 3D, lá em cima. Eu nem preciso ficar arrastando isso aqui, tipo, inteiro e tal. Eu só quero pegar essa parte de baixo e fazer com que passe do meu elemento que eu quero cortar. Porque isso aqui é só uma forma de vazio, não vai aparecer. Aí agora, eu vou vir aqui, eu ainda tô dentro da minha... dentro do componente e dentro da extrusão, tá? Aí, na aba modificar extrusão aqui mesmo, eu vou vir em cortar geometria. Aí a gente seleciona a primeira geometria que quer ser cortada e depois a forma de vazio. E aqui ele já cortou. Eu vou dar um concluir. Agora, vamos ver lá. Deixa eu primeiro botar de outra cor esse banco, só pra gente conseguir ver melhor. Eu vou vir aqui em editar tipo. Não, editar tipo não. Desculpa, tem que editar no local. Selecionei o banco, fui editar no local, selecionei a varredura. Isso aqui não está aparecendo, só mostra para mim aqui quando a gente entra no editar, né? No material, aqui dentro da aba propriedades, eu clico aqui, não é clicar em cima da categoria que ele vai me deixar escrever, é nesses 3 pontinhos que aparece aqui atrás. Aí aqui eu tenho um monte de materiais que já configurados, mas eu posso criar mais, tá? Se vocês precisarem, eu ajudo vocês a criarem mais. Mas, por exemplo, eu quero que meu banco seja de madeira nessa cor aqui cerejeira, foda-se. E vou dar um ok. Pronto. Assim a gente consegue ver com maior facilidade, né, que aqui já foi feito o corte. Por que tá bugando assim com o chão? Porque tá muito baixinho, tá muito junto com o chão. Mas se eu der um render, alguma coisa assim, ele não vai ficar bugando desse jeito, tá? Se eu quiser resolver isso aqui, não deixar ele bugado assim, é só eu ir lá, editar a varredura, mexer no caminho, subir um pouquinho os meus arcos ali. Mas eu não vou fazer isso agora. Agora eu quero ver como é que fica com a minha árvore. Eu vou vir aqui no ocultar, eu só tinha a árvore ocultada, então eu vou colocar reinicializar. Olha que lindo, meu banco com árvores. As árvores. Olha lá. Então, acho que com isso vocês já conseguem ir modelando o trabalho de vocês. Eu vou deixar o vídeo da folha para depois, tá? Porque aí agora eu vou me concentrar no meu trabalho aqui, que eu já perdi bastante tempo. E eu acho que isso aqui já ajudou vocês a começar a modelar. Nesse caso eu fiz em varredura, mas vocês vão utilizar essas ferramentas para fazer tudo que vocês quiserem. Formato de piso, se vocês quiserem fazer um puffzinho, por exemplo. Aí vocês podem fazer um puff ligado a isso aqui dentro do mesmo componente de mobiliário. Só que daí, tipo, se eu quiser arrastar, vai arrastar o puff também, sabe? Então talvez seja interessante fazer um novo componente. Arquitetura, componente, modelar no local. É repetitivo depois. Vou colocar mobiliário. Eu não sei se eu já expliquei isso. Bom, qualquer coisa eu faço um vídeo novo sobre esses filtros aqui. Acho que sim. Tá, vim aqui em mobiliário. Puff. Agora eu venho em planta de implantação. Quero fazer um puffzinho aqui do lado. Observem, eu já estou em outro componente. Eu não estou mais no componente lá que tem a minha varredura, né? Como o puff é simples, ele é só um quadrado, eu vou vir aqui em extrusão. Vou fazer o meu quadrado aqui. Aí agora sim eu controlo. Quero que tenha 60 por 60. 60 por 60. Mas eu não quero que ele fique na borda, quero que fique mais aqui assim. Beleza. E eu não quero que os cantos sejam assim, porque o puff não é quadradão assim, né? A maioria deles. Então eu vou fazer isso aqui. Claro, o certo seria controlar o raio, né? Mas eu tô fazendo só olho pra dar esse exemplo pra vocês. E aqui eu controlo a altura do meu puff. Eu quero que tenha 40. Porque eu acho que é entre 40 e 45 a altura ideal. Isso já é ergonomia, né? Tem norma para isso e tal.
mas geralmente é 40 ou 45 centímetros de altura do assento pro chão, tá? Foi lá no além. Aí agora eu posso, tipo, ir baixando ele, sabe? Aqui eu vou botar 0. Só que ele foi 0 no nível da planta de implantação. Deixa eu dar um Ctrl Z. Aí eu vou selecionar, vir em editar extrusão. Ah, não, peraí, não é editar extrusão. Aí ele não me deixa trocar o nível. Selecionar novo. Isso. Aí agora eu posso colocar aqui. Só que, tipo, ele tá a 2 metros desse meu piso, né? Então, ele tá iniciando a 2,80 do meu piso que eu coloquei aqui como selecionar novo hospedeiro. Então, eu quero que ele comece a 0 e termine a 0,4. Pronto, tá lá. Ele tá meio tortinho porque ele tá acompanhando o meu piso. Agora, eu vim aqui, eu consigo, tipo, arrastar ele para onde eu quiser. Se eu quiser selecionar o novo hospedeiro, eu quero que ele fique nesse piso aqui. Posso. Quero rotacionar ele? Eu posso. Opa. Assim. Quero fazer o que eu quiser, eu já consigo, tá ligado? Tá. Aí agora, olhando aqui, ele parece estar bonitinho, né? Só que a parte de cima aqui não é assim do puff, ele é mais arredondadinho, não é? Então deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma... Vou editar extrusão? Não. Eu quero criar uma forma de vazio. Então eu vou selecionar, criar forma de vazio. Revolução de vazio. É mais ou menos isso aqui que eu quero. Primeiro eu vou selecionar isso aqui. Eu não tô conseguindo ver, eu tenho que criar eu teria que criar aqui um plano e fazer essa forma de vazio e fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Mas eu não vou fazer agora, porque isso aqui, né, tipo, de qualquer forma, o puff assim já dá pra entender que é um puff, né? Mas eu acho que assim fica mais claro pra vocês. Qualquer coisa me mandem mensagem sobre modelagem e depois que eu terminar meu trabalho, eu faço um vídeo sobre a plotagem, que é super simples, não se preocupem com isso agora. Se preocupem em modelar, tá? O resto tudo vem pronto, tá? Eu vou até finalizar aqui isso aqui. Beleza, então tá.